Veja só, você sabe quem é que vai julgar Satanás? A Bíblia diz que a igreja do Senhor que vai julgar Lúcifer após o milênio e os seus anjos. Veja só o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Diz assim a palavra: e vi trono e assentados sobre os tronos, sobre eles, e foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Preste atenção. A Bíblia diz que a igreja, quando foi arrebatada, João viu a igreja do Senhor sentada no trono. E agora Deus, o próprio Jesus, deu poder para a igreja julgar Satanás. A Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 6, veja só, e versículo 2 e 3, diz assim, ó: não sabeis vós que há de julgar esse mundo? Quanto mais julgará os anjos caídos. A Bíblia diz que Deus deu poder para a igreja julgar os anjos caídos. A igreja aparece no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Após a igreja julgar Satanás, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, que Deus pegou Satanás, a antiga serpente, junto com o anticristo e o falso profeta, e lançou no lago de fogo, onde tem enxofre, e de lá ele vai sofrer pro resto da vida. A Bíblia diz que Satanás vai passar por 4 julgamentos. O primeiro julgamento está no livro de Apocalipse, capítulo 12, que ele é lançado do céu para a terra. Segundo julgamento, Satanás é preso no abismo. Após esse julgamento, ele será sorto. A Bíblia diz que ele é sorto. E após ele ser sorto, ele fica preso por 1000 anos na prisão. Após esses 1000 anos, a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, que ele será sorto desse abismo e ele será julgado em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 10. Ele vai ser julgado pro resto da vida. A pergunta é: quem é que vai julgar? Quem é que vai julgar Satanás? A Bíblia diz no livro de Coríntios, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, que quem vai julgar Satanás é a própria igreja do Senhor. Veja como a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Diz assim, ó, 1 Coríntios 6 e versículo 2, diz assim: não sabeis vós que o santo há de julgar o mundo? O mundo? Se o mundo deve ser julgado por vocês, porventura é digno de julgar as coisas mínimas dessa terra. Não sabeis vós que, a vez de julgar os anjos caídos, veja que nós, a igreja do Senhor, após o arrebatamento da igreja, Satanás vai passar por esse 4 juízo divino de Deus. E após o último juízo de Deus, nós, a igreja do Senhor, que vai ser arrebatada antes dos 7 anos do período tribulacional, nós vamos ter o poder de julgar a igreja. A igreja aparece no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, recebendo o poder da mão de Deus, recebendo ali o poder para julgar Lúcifer e os anjos caídos. E a Bíblia diz no livro de Judas, capítulo 6, versículo 6, versículo 7, que os anjos que largaram o seu estado divino foram lançados e reservados lá no inferno para o juízo final. Então você vê que Deus deu poder para a igreja julgar os anjos e Lúcifer para ser julgado
pelas suas obras que ele fez contra a igreja. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versículo 4, nós, a igreja do Senhor, recebe o poder de julgar Satanás. Então fica aí mais uma tese contra os pós-tribulacionistas, que fala que a igreja não aparece no livro de Apocalipse. Aparece no capítulo 20, versículo 4, e a igreja aparece em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 11, que fala que a igreja desce do céu junto com o Senhor. E a igreja aparece em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 4. E na parte B, a Bíblia diz que João viu as pessoas que vieram da tribulação, que foram ressuscitados, que foram diretamente para o trono de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Nós, a igreja, teremos um encontro após o arrebatamento, para nós julgar Satanás. Após o milênio de 1000 anos, Satanás vai ser julgado através da sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.